Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Como você já sabe, aqui no nosso espaço, nós sempre trazemos personalidades do mundo jurídico, personalidades da sociedade, para debatermos com vocês os assuntos mais importantes relacionados à cidadania. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito caro a todos nós, que é a violência policial aqui no estado do Rio de Janeiro. Evidentemente, esse tema ele é de interesse de outras pessoas que estão pelos outros estados da federação aqui do nosso país, porque os temas ou as situações, as circunstâncias, elas são muito semelhantes aqui no nosso país. E hoje, quem são os nossos convidados? O Dr. Rafael Borges, ele que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB aqui do Rio de Janeiro, o Dr. Álvaro Quintão, ele que é o nosso secretário-geral e presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB do Rio de Janeiro, e o antropólogo Luiz Eduardo Soares, ele que é cientista político, ele é escritor e pós-doutor em filosofia política, professor visitante da UFRJ, professor aposentado da UERJ e autor do livro Elite da Tropa e recentemente está lançando um outro livro, lançou Desmilitarizar Segurança Pública e Direitos Humanos. E eu quero começar, então, com o doutor Luiz Eduardo Soares. Sempre que a gente discute violência urbana, ou a questão do Rio de Janeiro, parece que nós estamos sempre reprisando um filme. O que está acontecendo, doutor Luiz Eduardo Soares? A gente não vai resolver esse problema nunca? Qual é a base do problema da violência? A pergunta é muito complexa, mas eu sei que a resposta também existe também uma complexidade, mas para a gente assim dizer para o nosso espectador que está aqui conosco na internet, nossos colegas advogados, como é que a gente pode encontrar o cerne dessa questão? Em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer o convite, é uma honra estar participando do programa com você, José Fernandes, e nossos colegas, Rafael Borges, Álvaro Quintão. Um privilégio compartilhar algumas reflexões com vocês e com toda a audiência. É muito difícil a sua pergunta, muito difícil. Ela exigiria muito tempo de debate, de diálogo, mas buscando ir ao cerne e qualificá-la um pouco para que quem nos acompanha tenha uma dimensão, embora isso esteja no nosso cotidiano, mas tenha uma dimensão um pouco mais precisa da monstruosidade de que nós estamos falando, né? da tragédia, da magnitude da tragédia. Nós tivemos de 2003 a 2020 18.110 mortes provocadas por ações policiais no estado do Rio de Janeiro, 18.110, das quais um percentual ínfimo, absolutamente irrisório, chegou aos tribunais, foi objeto de algum tipo de julgamento e responsabilização. E, como você disse muito bem, José Fernandes, é uma espécie de eterno retorno de um processo que nos acompanha ao longo das décadas. E nós temos sido absolutamente, nós como nação, particularmente a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, incapazes de oferecer qualquer resposta, sequer ousar tentar interceptar essa dinâmica que vem se reproduzindo. Se eu tivesse de escolher, há tantas questões, evidentemente, em jogo, uma sociedade desigual, na qual o racismo estrutural desempenha um papel-chave, uma espécie de afinidade atávica, histórica brasileira com a brutalidade do Estado contra os mais pobres, as mais pobres, e negras, etc. Há, enfim, na sociedade um conjunto muito grande de variáveis, de fatores que concorreriam para essa espécie de naturalização da barbárie. Mas se eu tivesse ser mais preciso, eu chamaria atenção para o momento da transição, quando nós passamos da ditadura para a democracia com todas as limitações, embora tenha representado, claro, uma conquista extraordinariamente relevante,
Naquele momento, isso culminou na promulgação da nossa Carta, da nossa Constituição em 88. Naquele momento, ainda havia representantes da ditadura que declinava, os quais ainda exerciam influência significativa. A correlação de forças ainda lhes abria um espaço de influência, um espaço expressivo. E eles lograram, então, impor alguns limites ao processo político. Se não ditar a agenda, pelo menos impor-lhe limites. E determinaram uma reserva estratégica, circunscreveram as instituições da segurança pública, assim como as próprias Forças Armadas, e tudo isso se traduziu nos artigos 142 e 104, que aqui é objeto da minha breve reflexão. O que diz o artigo 144? Basicamente o seguinte: a sociedade brasileira deve conduzir consigo para o tempo democrático o legado que nós lhe repassamos. Há uma herança que deve ser preservada. As instituições da segurança pública foram mantidas no seu desenho, fruto da configuração que se realizou, sobretudo, em 68 e 69. Com as estruturas organizacionais cristalizadas, preservadas na sua integralidade, nós não tivemos transição propriamente nesse período. Se não tivermos justiça de transição, de modo geral, como é objeto sempre da reflexão coletiva e crítica no Brasil, tampouco tivemos transição, e isso é ainda mais radical, na área da segurança pública. E isso significa o seguinte: com estruturas organizacionais vieram, porque nós estamos falando de homens e mulheres de carne e osso, vieram valores, regimes afetivos, crenças, convicções, protocolos práticos, modalidades, métodos de ação, etc. E uma certa compreensão de qual seria a missão das instituições policiais no país. Isso tudo está evidente que nós estamos falando do universo de centenas de milhares de profissionais, com muitas variações regionais e no tempo, mas, basicamente, o que predominou foi sintetizado por um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro há poucos anos, que, indagado sobre o papel da sua instituição, da sua corporação, respondeu: minha instituição tem como função cumprir uma missão análoga a de um inseticida. A minha corporação é um inseticida social. Nós defendemos os homens de bem contra os riscos representados pelos maus, os quais, então, têm de ser aniquilados, liquidados, exorcizados. E as execuções extrajudiciais nunca deixaram de estar na agenda, na pauta dessas instituições que pensavam assim cumprir o seu dever. E é claro que, em o fazendo, de fato, se associaram a grupos criminosos, o que conduziu à crescente degradação institucional. A base, portanto, claro que há bases sociais e históricas, mas o fundamento mais próximo de nós está na constituição disso que eu chamo enclave institucional das instituições da segurança pública. Enclave cuja marca é o fato de ser refratário à autoridade civil política republicana, refratário à Constituição, aos valores democráticos e aos direitos humanos. E isso tem conduzido a um verdadeiro genocídio de jovens negros e de jovens pobres nos territórios vulneráveis, o que só foi possível em função da cumplicidade do Ministério Público, a despeito dos esforços ingentes, respeitabilíssimos, de tantas e tantos colegas que lá buscaram reverter essa tendência, mas essa cumplicidade se efetiva na contramão da Constituição, que afirma constituir-se num dever do Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial. Isso efetivamente não se cumpriu. A Justiça abençoa essa triste aliança. Setores sociais aplaudem, segmentos da mídia e políticos oportunistas e demagógicos têm se beneficiado, manobrado e incrementado os processos que provêm desse enclave. Esse enclave é uma autonomização institucional contra a ordem democrática. Essa seria, digamos,
Professor, eu acho que era fundamental, né, a gente colocar isso como pano de fundo. Queria passar para o doutor Rafael Borges, porque senão a gente fica discutindo as situações muito pontuais, né, doutor Rafael, sem encarar que existem soluções e enfrentamentos que são imediatos, mas existem causas que são antecedentes também, né? E dentro desse contexto, eu queria a sua avaliação diante desse problema que a gente teve lá na comunidade do Salgueiro, aqui no Rio de Janeiro, que chocou o mundo, né? Como mais uma cena chocante que o Rio de Janeiro está produzindo em relação à violência policial. Qual é a leitura que o senhor fez desse episódio aí? Enfim, e depois eu quero passar para o doutor Álvaro para ver as considerações dele também como advogado, como uma pessoa da Comissão de Direitos Humanos da nossa ordem, como é que ele enxerga também essa questão. Doutor Rafael. Bom, falar da minha satisfação também de estar aqui com você, com o professor Luiz Eduardo, com o querido amigo Álvaro Quintão. Não é tarefa fácil estar do lado de Álvaro e de Luiz Eduardo para falar sobre a questão criminal. O Álvaro, por sua militância, seu compromisso inafastável dos direitos humanos, o professor Luiz Eduardo, por ser essa inspiração permanente a nós que pensamos a questão criminal a partir de uma perspectiva crítica. Então, isso me deixa realmente muito satisfeito. Agora, enfim, e o professor Luiz Eduardo destrincha a questão com maestria, com didatismo e de uma forma que eu não saberei fazê-lo. Mas eu quero usar um pouco desse espaço aqui que a OAB está me franqueando para exatamente, Zé Fernandes, compartilhar o meu estado de choque. Né? A chacina do Salgueiro, é importante que a gente chame as coisas pelo nome, se tratou de mais, e não é porque é mais uma chacina, é porque é mesmo mais uma, mas não pode, é preciso que seja a última, definitivamente. A gente não pode ser tolerante com esse processo de matança generalizada patrocinado por agentes do Estado. Né? Isso é absolutamente inadmissível. Né? Na história do Rio de Janeiro, você tem chacinas que às vezes foram praticadas contra o Estado, né? E você tem chacinas patrocinadas pelo Estado. A chacina do Salgueiro é uma chacina do Estado do Rio de Janeiro. É uma chacina que tem assinatura, é uma chacina que tem autoria, é uma chacina que tem responsabilidade política, é uma chacina que acontece no curso de uma DPF que determinou que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro participasse ativamente desses acontecimentos, que determinou que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro cumprisse a sua missão constitucional de exercer o controle externo da atividade policial, e não o fez. Então, esses cadáveres, eles têm responsabilidade. E eu não estou falando de responsabilidade jurídico-penal, não. Sou advogado criminalista e poderíamos conversar a responsabilidade do ponto de vista jurídico-penal desses agentes, mas não é essa a finalidade do programa. Eu estou falando de responsabilidade política. Foram 22 PMs envolvidos nessa chacina. Essa chacina durou 33 horas. Foram 1.514 disparos. 8 corpos retirados do mangue. 1 corpo assassinado na véspera. A perícia identificou tiros de fuzil em várias partes dos corpos da vítima, inclusive nos olhos e nas costas. E o que o governador do estado falou um dia depois da chacina? Aspas, coisa boas não estavam fazendo. Fecho aspas. Isso é deboche. Não se espera de um governador do Estado, chefe máximo da Polícia Militar do Estado, uma postura debochada como essa. Isso é deboche, isso não é uma fala republicana. Espera-se, no mínimo, em primeiro lugar, de um governador do Estado, solidariedade com as vítimas e com os familiares das vítimas. Em primeiro lugar, isso é um princípio humanitário. Em segundo lugar, apuração rigorosa. Apuração rigorosa. Em terceiro lugar, exercer o controle político das polícias. As polícias brasileiras, notadamente as polícias militares, estão descontroladas. E o professor Luiz Eduardo dava uma palhinha sobre isso na fala dele, quando ele falou desse processo de autonomização das polícias. É exatamente disso que se trata. As polícias brasileiras, elas estão descontroladas, são entes políticos autônomos. Olha como a PM do Rio de Janeiro desrespeita sistematicamente a institucionalidade. Você tem uma decisão exarada nos autos de uma DPF pela mais alta Corte Suprema do país, que é o Supremo Tribunal Federal, a DPF 635, que regulamentou as operações policiais. E o que a Polícia Militar faz com isso? Ignora. Isso é desrespeito sistemático à institucionalidade. Isso dá conta do nível de autonomização das forças policiais brasileiras. Eu ouso dizer que talvez o governador não soubesse não soubesse que essa operação ia acontecer. Ou dizer,
que não soubesse. Que aquilo ali foi da cabeça do comandante, aquilo ali foi da cabeça dos oficiais, foi da cabeça dos agentes, enfim, ou dizer... Agora, isso não diminui a sua responsabilidade, que no mínimo se opera por omissão. Não é admissível que a polícia militar de um Estado opere numa chacina pelo menos oito, mas enfim, nove assassinatos, a pretexto do que for. Não existe motivo nobre para a chacina. A circunstância eventual de um policial militar ter sido morto em serviço naquela localidade, na semana em que a chacina aconteceu, não é em nenhuma hipótese justificativa válida para uma chacina num Estado republicano. A morte tinha que ser apurada, de acordo com o Estado Democrático de Direito. Quem usa de dispositivos, de expedientes típicos da bandidagem, são os bandidos. O Estado não pode responder à prática de bandidos com a mesma metodologia que os bandidos se utilizam. Sim. Né? Isso, Zé Fernandes. Não, pode concluir. Eu quero passar para o doutor Álvaro, mas pode concluir. Não, eu só dizia que isso é análise rasa, né? Claro que a análise profunda do que aconteceu, da chacina, está absolutamente linkada à pequena aula que o professor Luiz Eduardo Soares deu aqui na sua fala introdutória. Né? Agora, isso, não dá mais para esperar, não é mais admissível. E e quero chamar o Álvaro também a essa responsabilidade, a gente como integrante de um órgão de classe que tem por missão constitucional a defesa dos direitos humanos, eu me sinto absolutamente impelido a agir politicamente contra esse estado de coisa. A gente não pode esperar a próxima chacina acontecer. Sim, eu vendo a fala do professor Luiz Eduardo Soares e a sua, Rafael, eu vou passar agora para o doutor Álvaro, me lembra um livro do Michel Foucault chamado A Coragem da Verdade. Passando agora para o doutor Álvaro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o discurso aqui do nosso programa ele acaba indo de encontro com a visão que grande parcela da sociedade tem em relação à atividade da polícia, à questão da violência. Nós sabemos que boa parte da sociedade legitimou esse tipo de comportamento da polícia, inclusive as comunidades mais pobres, né? Muitas delas, quando são chamadas para opinar, a gente vê pesquisa que deixa a gente com os cabelos arrepiados. Doutor Álvaro, o momento político que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, a partir da presidência da República, do discurso que vem do presidente da República, que deveria ser um inspirador para o povo brasileiro, o senhor acha que isso contamina essa situação toda que a gente vivencia, ou ela só expõe, enfim, ou não contamina? Qual é a sua percepção? Como o nosso espaço, que é o espaço da coragem de dizer a verdade, né? E as falas iniciais aqui, elas enfrentam essa questão, então coloco o senhor também nessa linha de frente. Bom, mais uma vez é um grande prazer, o Júnior, o José Júnior, né, que a gente chama sempre de Júnior, é um prazer estar aqui mais uma vez. Ouvir o professor Luiz Eduardo Soares e o meu amigo Rafael Borges é sempre muito gratificante, né? Depois da gente estar quase 3 anos à frente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e ouvir palavras como as que eu acabei de ouvir, é uma certeza de que a gente está no caminho certo, né? Júnior, de fato, a advocacia, né, não é uma profissão para covarde, já dizia o nosso saudoso Sobral Pinto. Não tem dúvida alguma que a postura dos nossos governantes, principalmente de 2018 para cá, vem incentivando esse tipo de situação. Nós, quando assumimos a presidência da Comissão de Direitos Humanos, comecinho de 19, exatamente quando começaram as gestões dos atuais governantes, nós nos deparamos logo com uma chacina, que foi a do Falé Fogueteiro, onde também 8 pessoas foram mortas, e ali ainda teve um detalhe, uma barbárie ainda mais grave, porque a operação já havia começado, as pessoas já estavam dentro de casa sendo torturadas, e quando a comunidade, quando a população começou a se mobilizar e a chamar a atenção, simularam uma ligação para o Disque Denúncia, dizendo que dentro de uma casa havia pessoas armadas, e a partir dali, então, teria começado essa operação, quando, na verdade, a operação já vinha acontecendo, pessoas já estavam sendo torturadas.
só para falar de um período muito recente, né? Nós tivemos o Jacarezinho, que é a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Agora fomos aí mais uma vez assistindo o que aconteceu no Salgueiro. Mas, se quiser, nós podemos voltar um pouquinho mais, podemos buscar Candelária, Vigário Geral, Nova Brasília. Chacinas no Rio de Janeiro não são necessariamente frutos deste governo, né? Talvez a gente tenha, assim, uma situação acentuada, agravada pela postura do tiro na cabecinha, pela tolerância de alguns governos com o crescimento, com o surgimento e a ampliação, o crescimento das milícias. Nós temos vários relatos de chacinas ou de operações policiais que, na verdade, é uma tentativa de auxiliar a entrada de milícias em determinadas comunidades. Enfim, muita coisa pode ser discutida e precisa ser apurada antes que a gente possa exatamente atribuir a este ou aquele governo, ou este ou aquela pessoa, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, em boa parte do país. Mas eu não tenho dúvida alguma, se nós olharmos os números de 2019 para cá, houve um acréscimo muito grande dessas operações com letalidade. O Rafael citou aqui a quantidade de tiros no Salgueiro, foi mais de um tiro por minuto, mais de um tiro por minuto durante a operação. Nós da Comissão de Direitos Humanos estivemos no Salgueiro na segunda-feira, logo após o acontecido, e a comunidade estava assustada, estava chocada com o nível de violência. E que o nível de violência se resumiu aos 8 corpos achados no mangue, retirados do mangue, a violência foi muito além disso. O deboche que o Rafael ponderou aqui nas palavras do governador foram feitas para a população do Salgueiro pelos policiais que estavam lá, que passavam, riam, debochavam, desejavam uma boa semana. Enfim, esse deboche, a forma como a segurança pública no Rio de Janeiro ela vem sendo tratada, ela vem sendo realizada, é isso que vem gerando, e é esse tipo de medo, esse tipo de sobressalto que a nossa sociedade vive atualmente. Falar em segurança pública no Rio de Janeiro, às vezes, chega a ser risível, porque o Rio de Janeiro não tem segurança pública. O Rio de Janeiro não tem uma política de segurança pública. Sem entrar no mérito, eu não quero discutir aqui o que foi a UPP, os acertos e os erros, eu não quero entrar nessa discussão, que talvez nós tivéssemos que fazer um programa só para discutir isso. Mas talvez a última coisa que possa ter se parecido com uma tentativa de se discutir uma política de segurança, talvez tenham sido as UPPs, né? Aquela coisa do local, da polícia próxima da comunidade. Também, volto a dizer, não estou discutindo mérito, nem quero dizer que aquilo ali é o modelo que a gente defende, mas talvez tenha sido a última discussão próxima a um tipo de segurança pública. Hoje, a segurança pública no Rio de Janeiro se resume a dar uma arma para um policial e dizer vai para a rua para matar ou para morrer. Essa é a nossa política de segurança. E não por acaso o Rio de Janeiro é o estado que mais mata e que mais morre. E que boa parte da sociedade, principalmente aquela que se sente um pouco mais segura, acha que essa é a política correta. Nós, na Comissão de Direitos Humanos, temos recebido vários policiais que nos procuram, familiares de policiais que nos procuram, incomodados com esta forma de fazer segurança, onde a vida do policial vale tão pouco quanto a vida de um cidadão civil, onde você vai para a rua para matar ou para morrer. O índice de suicídio na polícia militar é um dos mais altos. Tá? É este tipo de segurança que está sendo colocado à disposição da sociedade, com a participação, a autorização dos governantes, tá? Porque eles precisam, de certa forma, apresentar uma resposta para uma cobrança que muitas vezes a sociedade faz, que determinados setores da sociedade fazem, e esses governantes acham que isso dá voto a curto prazo. Tá? Nós fomos brindados com uma chacina do Jacarezinho logo após o atual governador se tornar governador definitivo, né? Logo após a tomada dele. Fomos blindados com uma chacina do Falé logo após o governador que sofreu o impeachment tomar posse. Parece que o cartão de visita que esses governos apresentam
é a violência contra a sociedade, né? Então, como sempre, as vidas pretas, as vidas pobres, as vidas das comunidades, são sempre estas vidas que são oferecidas para este show que a gente acaba assistindo a cada governo, a cada eleição, a cada vítima. E eu espero, do fundo do coração, para finalizar também, Júnior, que o Salgueiro, que o Jacarezinho, não se torne apenas na penúltima, né? Porque vai ter uma próxima que todos dizem que poderá ser a última e vem uma nova penúltima. É fundamental que o Ministério Público exerça de fato o seu papel. O Ministério Público não pode ter um papel de fiscalização formal, protocolar. É necessário que o Ministério Público exerça, sim, o seu papel. E nós, enquanto sociedade civil, nós, enquanto Ordem dos Advogados, temos a obrigação de levantar essa discussão e de cobrar que os agentes cumpram com o seu papel. Doutor Luiz Eduardo Soares, o doutor Álvaro ele levantou uma questão que, para mim, parece vital, que é uma distorção que a sociedade acaba tendo de uma falsa oposição entre polícia versus sociedade. A gente percebe que esse fenômeno acontece também em outras sociedades, notadamente sociedades muito desiguais socialmente, né? A polícia funciona como o senhor mencionou, né? Como mencionou naquela declaração absolutamente surrealista, né? Da polícia funcionar como o inseticida da sociedade, logo considerando seres humanos como insetos que podem ser esmagados ou podem ser envenenados e mortos, né? Como é que a gente consegue neutralizar, ou conseguiria neutralizar essa oposição falsa entre sociedade e polícia numa sociedade tão desigual? É possível a gente fazer algum remendo? Essa é uma pergunta muito importante e antes de enfrentá-la, eu devo dizer que é um alento muito grande. Eu aqui fazendo o papel, digamos, de um membro da sociedade civil, alguém que não está ligado diretamente ao OAB, ao mundo jurídico, é um alento ouvi-los, sabe? Porque a gente sente que há efetivamente comprometimento, que há engajamento nesse esforço. Então, eu parabenizo os colegas e agradeço essa devoção que implica, eu sei, riscos e custos. Indo ao seu problema, Zé Fernandes, que é tão difícil, é possível, sim, que nós sejamos ainda e continuemos a ser, infelizmente, provavelmente vamos continuar a ser ainda por muito tempo uma sociedade tão desigual e ainda assim venhamos a ser menos violentos. Eu acho que as mudanças se dão de acordo com ritmos diversos, temporalidades distintas, as lógicas são diferentes em cada esfera, em cada campo institucional. Esse esforço de transformação vai encontrando mais ou menos obstáculos, vai se acelerando ou reduzindo o seu ímpeto, se nós estamos falando nos níveis distintos da vida social. E nós conhecemos outras sociedades do mundo que são profundamente desiguais, nas quais, entretanto, nós temos não uma situação ideal, mas menos brutalidade por parte do Estado, e isso, mesmo que seja insuficiente, acaba ajudando a que as outras desigualdades sejam enfrentadas, porque a sociedade tende a participar mais ativamente, se organizar com mais liberdade, e esses círculos, esses circuitos virtuosos começam a substituir aos poucos os circuitos negativos e viciosos. Eu costumo dizer, para dialogar com a opinião pública e com esse sentimento que acaba jogando as energias no mesmo moinho infernal e devastador da brutalidade do Estado. Eu costumo dizer o seguinte, porque os discursos em defesa dos direitos humanos, os discursos mais abstratos, são falsos ou muito distantes da realidade. Então, é preciso encontrar conexões mais pragmáticas, mais práticas, formas de sintonizar com a mentalidade popular e alcançá-la, né? De alguma maneira impactá-la. Eu
costumo dizer, Dona Maria, eu compreendo que a senhora diga o seguinte: o que me importa é que meus filhos cheguem vivos em casa. Se para isso for necessário atropelar princípios, normas, direitos, que se faça. Se for necessário matar, que se mate, porque a vida dos meus filhos é mais importante. Eu compreendo esse tipo de percepção. Quando está em jogo a vida diretamente e a vida dos filhos, esses recursos todos começam a ser mobilizados, porque se trata, de fato, de um desafio limite, vida ou morte. Entretanto, Dona Maria, quando a autoridade dá ao policial na ponta liberdade para matar, dá-lhe também tacitamente liberdade para não fazê-lo e negociar a sobrevivência, que se converte então numa moeda que se inflaciona celeremente. Quanto você me dá para que eu não o mate, já que não me custa nada fazê-lo? E houve momentos no Rio em que isso era objeto até de gratificações, condecorações, etc. Nós conhecemos a história triste e mórbida da gratificação faroeste, que era incorporada ao salário, por bravura, leia-se, por disposição para executar extrajudicialmente. Então, não me custa nada fazê-lo, eu estou diante de um suspeito, sou um policial na ponta. Quanto você me dá para que não o faça? O suspeito dará tudo o que tem, o que não tem, mobilizará céus e terras, seus aliados, etc. Isso é uma fonte quase inesgotável, e a partir desse momento, isso se ampliando, se multiplicando, nós assistimos à criação de nichos que se autonomizam na ponta, assim como institucionalmente. Nós vimos que as próprias polícias se autonomizaram nisso que eu chamo o enclave institucional. Enclave refratário à autoridade civil política, à Constituição, como nós dissemos. Quer dizer, não há governador que governe polícia no Brasil, que comande as polícias. Não há. Esse é o fato. Então, voltemos ali ao ponto, Dona Maria. Nós estamos ali com um policial que, tendo liberdade para matar, resolve não fazê-lo para negociar a sobrevivência, encontrando aí uma fonte de recursos. A primeira etapa é o esbulho, é a chantagem. A segunda etapa, na racionalização da economia da corrupção, porque ela também se racionaliza naturalmente, nós temos o acordo. Não vamos nos arriscar, vamos reduzir custos. E me interessa privatizar lucros. Então, façamos o arrego, como se diz no vocabulário popular do Rio, o arreglo, o acordo, pelo qual segmentos policiais corrompidos se apropriam de um percentual de uma quantidade fixa por semana, por dia, por mês, o que seja. E, a partir daí, nós temos, então, um engendramento de uma aliança criminal, de tal forma que já não se torna possível distinguir onde está a polícia, onde está o crime, porque estão fundidos na base. O resultado agregado disso, quando isso se aprofunda, gera milícias e gera a degradação institucional que terminará, Dona Maria, por inverter as suas melhores expectativas compreensíveis, embora ilegais. Porque se a senhora queria uma polícia forte para combater os inimigos, tais como a senhora os definia, agora a senhora vai colher as tempestades, o veneno tóxico de uma polícia que tende a se enfraquecer na medida em que se converte ela mesma no crime e progressivamente, ou se torna impotente para enfrentá-lo. O resultado dessa política que nós copiamos ao longo de décadas tem sido a putrefação institucional, o banho de sangue, o genocídio. É esse o resultado. Ou nós discutimos objetivamente, né, e chegamos, então, à conclusão de que não há possibilidade de um enfrentamento do crime sem respeito à legalidade, para não dizermos os direitos humanos, porque eles estão embutidos na legalidade constitucional, ou nós vamos continuar correndo atrás dessas tragédias, como meus colegas disseram nas suas intervenções. Gente, olha, estamos quase chegando à rodada final aqui do nosso papo. A gente vai fazer outros, certamente. Eu queria abordar outras questões, mas hoje não vai ser possível, a gente vai ter que ir já encerrando. Eu queria pegar a palavra aqui do Dr. Rafael Borges, depois pegar o Dr. Álvaro Quintão.
sobre como as instituições que a gente está lidando, Ministério Público, Polícia, Governo, enfim, recebem a OAB, recebem a demanda por defesa dos direitos da sociedade e direitos humanos. Doutor Rafael. Bom, Zé, eu vou deixar essa pergunta específica para o Álvaro responder, porque ele é diretor e ele tem muito melhor condição de abordar essa receptividade aí das demandas da ordem. Mas você quer comentar alguma coisa? Porque o doutor Eduardo Soares ele dá um panorama que a gente fica instigado a falar, né? É verdade. Não, ele esgotou o tema. Eu queria só pegar um ponto da fala do professor, né, que eu acho muito interessante, né, que a tua pergunta também é muito instigante a respeito dessa visão, né, que a sociedade tem das polícias, etc. e tal. Eu gosto muito de usar uma metáfora que o professor Raul Zaffaroni, que é um grande penalista latino-americano, talvez o maior hoje, enfim, vivo, que ele usa num dos livros dele, e que ele fala que o Estado de Direito e o Estado de Polícia são como duas bexigas de ar que se organizam dentro de uma caixa de madeira. Se a bexiga do Estado de Direito cresce, necessariamente a bexiga do Estado de Polícia diminui. E vice-versa. Se a bexiga do Estado de Polícia cresce, necessariamente a bexiga do Estado de Direito diminui. Uma sociedade capitalista e ontologicamente desigual como a nossa tem que dar conta, no mínimo, do desafio de equilibrar as duas bexigas, né? Não é o cenário ideal. O mundo ideal seria um mundo sem polícia. Agora, levando em conta que a gente precisa da polícia ali para exercer algum tipo de controle, afinal de contas, optamos por um modelo capitalista que privilegia os processos de acumulação de capital, que quer neutralizar indesejáveis, etc., etc., a gente tem que dar conta, no mínimo, de produzir um equilíbrio entre essas duas bexigas, de tal forma que o respeito à legalidade, que o professor Luiz Eduardo coloca com muita propriedade, que resume, na verdade, os direitos humanos e resume todo o resto, seja preservado, né? É preciso que as agências de persecução penal, Zé Fernandes, e destacadamente o Poder Judiciário, exerçam seu papel contramajoritário. Não interessa se o povo está clamando por pena de morte, não interessa se o povo está clamando por sangue, por fascismo. Os parâmetros da Constituição de 88, e aquele é o marco normativo que deve estar no nosso horizonte, que deve orientar a nossa atuação pública e republicana, é diferente. E o papel do Judiciário é exatamente esse. Não é à toa que juízes são irremovíveis, têm estabilidade, vitalicidade, é justamente para poder ser o guardião de um conjunto normativo que foi desenhado lá em 88 e do qual a gente não pode abrir mão para o bem da nossa evolução como sociedade. Quer dizer, ali foi pactuado um conjunto de normas, um conjunto de regras de convivência, destacadamente o princípio da legalidade, destacadamente a dignidade da pessoa humana, destacadamente, enfim, tantos outros, que a gente não pode arredar pé dali. Então, espera-se do Poder Judiciário, espera-se do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, espera-se do governador do Estado do Rio de Janeiro, menos deboche, do último, sobretudo, menos deboche, mais ação de controle efetivo. A polícia do Rio de Janeiro precisa ser governada, como o professor Luiz Eduardo Soares muito bem colocou aqui. Eles estão desgovernados. Eu não quero uma polícia autônoma, eu não voto em comandante de polícia. Eu voto no governador do Estado. Eu quero controle democrático sobre as forças policiais. A polícia tem arma no coldre para matar. E o ato de matar em nome do Estado demanda a responsabilidade política. Essa responsabilidade política é do governante, não é do fardado, não é do agente fardado. O agente fardado é um executor. Por trás dele tem um político com legitimidade democrática para dar aquela ordem ou desfazer aquela outra ordem. É dele que eu quero cobrar. É ele que precisa estar atento a essa chacina que está acontecendo no Rio de Janeiro, que aconteceu do Salgueiro agora recentemente, mas que já vem acontecendo ao longo dos anos. Os números são estarrecedores, Zé Fernandes. Os números da letalidade policial da Polícia Militar do Rio de Janeiro são estarrecedores. Eles deixam qualquer outro lugar do mundo no chinelo. A nossa polícia é a polícia mais violenta do mundo. Eu vou ter que... Desculpa interromper, vou ter que passar agora para o doutor Álvaro Quintão. A gente vai... Olha, eu estou muito feliz de estar com os senhores aqui hoje. Eu só lamento uma coisa, que esse tipo de programa ele não esteja nas TVs abertas, com esse nível de debate, e que ele, quem sabe, né, um dia ele também possa ser passado para as academias de polícia, para que se tenha uma outra percepção, que nós, da sociedade civil, nós não somos inimigos da polícia, elas estão para servir a sociedade, eles são seres humanos como nós, são cidadãos como nós, estão a serviço da sociedade. E dentro dessa perspectiva, eu queria passar agora já no encerramento, doutor Álvaro, nessa pergunta, né?
Como que as instituições hoje estão lidando com as demandas que a OAB apresenta? Nós encontramos ainda uma grande rocha pela frente, ou já há frestas para a gente aprofundar um pouco mais esse tipo de debate que nós estamos fazendo aqui hoje? A Ordem dos Advogados ela é uma instituição muito bem recebida e muito bem vista, não apenas pela sociedade, mas pelos órgãos de uma maneira geral. Eu costumo brincar que nunca nos faltou um bom café quentinho, uma água gelada quando nós pedimos a reuniões ou pedimos determinados encontros com autoridades, etc. O cafezinho é sempre muito bom e a água sempre muito geladinha. Mas a efetividade desses encontros é que, de fato, me preocupa. O Ministério Público, por exemplo, ele nos recebe muito bem, tem acompanhado, inclusive, esses episódios de chacinas no Rio de Janeiro, muitas vezes provocados pela Ordem dos Advogados. Nós, da Comissão de Direitos Humanos, temos acionado com frequência todos os órgãos do Judiciário, seja a própria magistratura ou o Ministério Público, a Defensoria Pública, e temos encontrado nesses órgãos todos uma boa receptividade. Mas a efetividade disso é que nos preocupa. A chacina, por exemplo, do Jacarezinho, até agora nós não temos um resultado claro da investigação que o Ministério Público, pelo menos, se propôs a fazer. Agora, no Salgueiro, o Ministério Público novamente procurou a OAB, iniciativa do próprio Ministério Público, para, de alguma maneira, atuar no acompanhamento das investigações. Mas, efetivamente, nós ainda não tivemos respostas. O Judiciário, por exemplo, já adiou por 3 vezes a primeira audiência daquele caso da menina Ágata, que faleceu no Complexo do Alemão, caso que a Ordem dos Advogados, né, que a Comissão de Direitos Humanos vem acompanhando, vem advogando para os familiares. Então, o que a gente sente desses órgãos, inclusive do governo do Estado, várias vezes nós procuramos o governo do Estado, nos reunimos com o governo do Estado, e a efetividade disso é muito pequena. A gente não consegue encontrar uma efetividade, porque se a gente não discutir de fato uma reformulação grande dessa polícia, uma reformulação a criação de uma proposta, pelo menos, uma proposta que seja de segurança pública, nós não vamos resolver os problemas. Nós vamos estar sempre correndo atrás do culpado da nova chacina. Nós vamos estar sempre correndo atrás do culpado da pessoa que ordenou ou que não impediu a nova chacina. Eu acho que a efetividade, eu só posso ficar satisfeito com o resultado desses encontros, dessas reuniões ou dessas provocações feitas pela Ordem dos Advogados, a hora que nós tivermos condições de sentar para discutir de fato com a sociedade civil uma proposta de segurança pública que não coloque o policial como vilão e nem a sociedade como vítima. Não coloque o policial para matar ou para morrer, independente da operação que está sendo feita. Que as operações sejam claras. Qual o motivo, qual o objetivo dessa operação do Salgueiro? A operação do Jacarezinho disseram que o tráfico estava aliciando menores. Em nenhum momento dos processos que geraram a operação fala em aliciamento de menores para o tráfico. Não estou dizendo que isso não ocorra, não estou dizendo que isso não possa ter acontecido, mas em momento algum isso foi dito. Então, discutir aquilo que já passou, tá? Nos receber, para receber reclamações sobre aquilo que já aconteceu, na minha humilde opinião, não resolverá o problema. Continuaremos assistindo a esse tipo de situações. Eu prefiro não tomar o café quentinho, não ser recebido como uma água geladinha, mas que, efetivamente, as autoridades, e aí do Judiciário, do Governo do Estado, a sociedade civil, sentem em torno de uma mesa para debater com seriedade o futuro da segurança pública no nosso Estado. Doutor Álvaro, com a sua fala, a gente vai encerrar o nosso papo aqui. Eu fico me sentindo muito orgulhoso de ser advogado, de fazer parte da OAB aqui do Rio de Janeiro, de estar nesse espaço aqui, porque nós vamos, de um certo modo, né, na contramão, sempre com a coragem da verdade. Muitas coisas que os senhores disseram aqui, às vezes impacta uma pessoa que não está habituada a esse tipo de reflexão. E o nosso papel aqui, ainda bem que ele está sendo possível de ser tocado por aqui, a gente espera que as mensagens que vocês passaram aqui hoje, elas vão chegando longe, elas vão circulando,
elas vão pegando jovens, os estudantes de direito, o jovem advogado, o advogado que está desatento a essa situação, o cidadão que está circulando por aqui, enfim. E a gente vai voltar certamente a falar sobre esses temas aqui, que são temas que dizem respeito à instituição, à nossa Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro. Então, eu queria agradecer muito ao doutor Rafael Borges, presidente da Comissão de Segurança Pública aqui da nossa OAB do Rio de Janeiro, doutor Álvaro Quintão, secretário-geral e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e também o antropólogo Luiz Eduardo Soares. Ele que é cientista político, ele é escritor e pós-doutor em filosofia política, professor visitante da UFRJ, professor aposentado da UERJ. Quero agradecer mais uma vez a todos os senhores que estiveram aqui conosco hoje. A gente vai voltar, como eu tenho falado. Você que é colega advogado, advogada, cidadão, entre em contato conosco, visite o site da OAB, da CARJ, distribua, compartilhe os nossos programas no YouTube e mande seus comentários para cá, porque são sempre bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigado aos senhores e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau.